Olá, em primeiro lugar, espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete que foi confeccionado usando aquelas sobras de barbantes que a gente vai juntando lá no cantinho e vão ficando para lá. Chega uma hora que tem tanta sobra que a gente não sabe nem o que fazer. Então, eu, mais ou menos uma vez por ano, junto todas essas sobras e utilizo fazendo vários tapetes bem coloridos para poder aproveitar essas sobras e abrir espaço. Também porque é dinheiro da gente que está parado lá no canto, né? Então a gente faz esses tapetinhos e vende e retorna o dinheiro que estava ali parado. Usando as sobras que eu estou dando fim agora nesse ano, já fiz 3 modelinhos, mas esse aqui eu achei que foi o mais bonito. Então eu resolvi fazer o vídeo mostrando para vocês como é que eu trabalhei essa peça. Esse aqui que vocês estão vendo ficou medindo 78 centímetros de comprimento por 56 centímetros de largura. Tapete tamanho bom para a porta. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. E olha, antes de nós começarmos o passo a passo, quero mostrar aqui, de modo geral, como é que foi que eu montei esse tapete. Porque como ele é bem colorido e a gente vai trocar bastante o barbante, possa ser que confunda um pouco lá na hora do passo a passo. Eu vou mostrar inteiro aqui e falar para vocês como foi que eu montei a peça. Então aqui, a primeira parte que eu fiz foi essa aqui bem no meio, com o verde claro. Depois vim trabalhando aqui em volta desse verde claro. Então, ó, depois do verde claro, eu fiz esse laranja mesclado, em seguida esse marrom claro, depois o verde bandeira, em seguida o vermelho. Depois do vermelho, eu fiz esse marrom escuro. E depois do marrom escuro, eu comecei a repetir as cores. Então, eu vim aqui e fiz esse verde claro. Era para eu ter feito aqui 7 voltas no verde claro. Como não deu, então eu fiz o verde claro e o laranja mesclado. Depois que eu completei essa faixa aqui com essas duas cores, então eu trabalhei aquela ali com o marrom claro. E em seguida fiz essas duas aqui com o verde bandeira e o vermelho. E por último, eu trabalhei esse bico no marrom escuro. Outra coisa, tirando essa parte aqui do meio, que foi trabalhado um pouquinho diferente, a quantidade aqui de voltas, todas as outras faixas aqui, elas foram feitas com 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todas elas podem ter ficado mais estreitas, né? Mas a largura foi sempre a mesma aqui, trabalhada com 7 voltas. E para fazer essa peça, eu separei 6 sobras. Então, tenho 6 cores diferentes aqui nessa peça. E todas essas sobras são fio número 6. E eu trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. Então, é isso, gente. Vamos lá para o passo a passo. Bem, eu começo fazendo um cordão de correntes com 26 correntes. Em seguida, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. Venho para a corrente logo à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui, contando essas correntes que eu voltei atrás como meu primeiro ponto alto, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, pulo uma corrente de base, a partir da próxima, trabalho aqui mais 3 pontos altos, usando 3 correntes de base. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, pular uma corrente de base, a partir da próxima, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos seguir com esse padrão até o final do nosso cordãozinho aqui de correntes. No final, nós teremos feito 6 grupos de 3 pontos altos, separados por uma corrente e pulando uma corrente de base. Então, vou completar aqui a minha volta e venho. Bem, então aqui está.
trabalhei até o final aqui do meu cordão de correntes e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a segunda volta. A segunda volta, eu vou começar fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Fez essas 4 correntes, é só vir nesse próximo intervalo e aqui trabalhar 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão até o final aqui. Eu vou fazer o meu até aqui e venho mostrando como vamos encerrar a volta. Bem, então aqui está. Trabalhei até o meu último intervalo de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E, para encerrar aqui essa volta, eu vou fazer, depois desse grupo de 3 pontos altos, uma corrente, pular 1, 2 de base e vir nessas correntes que tenho aqui no final. Na última corrente, eu atravesso a agulha pelo meio, busco a linha e faço o meu último ponto alto da segunda volta. Agora, nós vamos virar aqui a nossa peça e vamos dar início à terceira volta. A terceira volta, eu vou começar fazendo 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nesse intervalo que tem aqui logo à frente e trabalho mais 2 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira volta. Agora, é só fazer aqui uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Mais uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. E nós vamos com esse padrão até o final aqui. Eu vou trabalhar o meu e venho mostrando como nós vamos encerrar aqui essa volta. Então, olha, depois desse grupo, fiz a minha corrente e vou trabalhar o meu último grupo de 3 pontos altos da terceira volta. E vou fazer assim. Faço 2 pontos altos pegando aqui por debaixo dessas 4 correntes. E o meu terceiro ponto alto, eu vou trabalhar na terceira corrente aqui de base. Então, venho aqui na base, conto 1, 2, 3. E aqui na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio e fazer o meu último ponto alto. Então, olha, todas as vezes que nós tivermos 4 correntes aqui de base, nós vamos encerrar a volta da maneira como eu acabei de mostrar aqui. Bem, então agora é só virar aqui a peça e iniciar a quarta volta. A quarta volta é repetindo o mesmo padrão aqui da segunda volta. Nós vamos começar com 4 correntes e vamos trabalhar 5 grupos de 3 pontos altos. Então, faço 4 correntes, 3 pontos altos no intervalo, mais uma corrente e continuo com esse padrão até o final. E agora aqui para encerrar a quarta volta é igual eu mostrei aqui na segunda volta. Depois do meu quinto grupo de 3 pontos altos, é só fazer aqui uma corrente, pular aqui 1, 2 de base, vir nessa terceira corrente, atravessar pelo meio, buscar aqui uma linha e trabalhar o meu último ponto alto. Agora é só virar a peça, subir aqui 3 correntes e fazer 6 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vai ser sempre assim. Em uma volta faremos 6 grupos, na próxima 5, na outra 6, na próxima 5. E vamos continuar com esse padrão até construir aqui o total de 27 voltas. Eu vou fazer aqui as minhas 27 e venho mostrando como ficou. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 voltas e cortei aqui a minha sobra no barbante verde. E agora eu vou trabalhar a próxima parte aqui do tapete usando a minha sobra na cor laranja. E eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar essa primeira parte aqui que nós fizemos e vou deixar ela de lado assim, olha. Então, os pontos da primeira parte, agora eles vão ficar aqui deitados para mim. E eu vou trabalhar nesse sentido aqui, olha.
Para amarrar aqui essa outra linha, eu venho no último ponto aqui que eu tenho e atravesso a agulha e prendo nesse local aqui. Depois de amarrar aqui a minha outra sobra, eu vou subir 4 correntes. Depois das 4 correntes, eu venho nesse intervalo aqui e aqui eu faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, vir para o próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Então, vocês estão vendo que o padrão aqui continua o mesmo, né? Nós vamos sempre trabalhando com esses 3 pontos altos separados por uma corrente e os 3 pontos altos sempre feitos aqui nos intervalos. Então, será feita dessa maneira aqui o início dessa segunda parte aqui do tapete que está sendo trabalhado com a sobra laranja. Eu vou continuar com esse padrão até o final aqui dessa lateral. Então, vou fazer a minha e venho mostrando aqui como nós vamos encerrar essa volta. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de 3 pontos altos aqui no laranja. Então, olha, depois desse grupo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente e venho aqui, olha, tenho 3 correntes aqui de base. Então, eu conto 1, 2, na terceira corrente, eu atravesso pelo meio e faço o meu último ponto alto aqui dessa volta. Então, está encerrado aqui, é a primeira volta no laranja. Agora, eu vou virar a peça e vou subir aqui 3 correntes. Depois de subir as 3 correntes, então, nós trabalhamos 2 pontos altos nesse intervalo. Fiz o primeiro grupo de 3 pontos altos dessa volta, agora é só fazer uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, e aqui, olha, eu acredito que já deu para vocês notarem que, mesmo mudando aqui de cor e trabalhando no sentido contrário aqui dessa primeira parte, tudo permanece igual. Os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, trabalhados sempre nos intervalos, e o início e o final das voltas na mesma coisa também. Só que a diferença aqui será, ao invés de fazer 27 voltas, como eu fiz aqui, eu vou fazer apenas 7 voltas. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 7 voltas e venho mostrando como ficou. Trabalhei usando a minha sobra laranja e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas, completando as 7 voltas, eu cortei aqui a sobra laranja. Agora, eu vou continuar aqui a peça usando essa sobra aqui nesse marrom claro. Bem, então, com o marrom claro, eu vou trabalhar a terceira parte aqui da peça. E eu vou trabalhar nesse sentido aqui, olha, eu vou fazer voltas de vai e vem nesse sentido da peça. Então, para trabalhar da maneira como acabei de dizer para vocês, eu vou amarrar o marrom claro no mesmo local onde eu cortei aqui o laranja. Então, olha, no mesmo ponto onde eu cortei o barbante laranja, eu também amarrei o marrom claro. E agora, vamos trabalhar voltas de vai e vem nesse sentido, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, depois de amarrar o barbante no local que eu orientei, nós vamos subir 3 correntes. Vamos fazer mais 2 pontos altos nesse intervalo aqui logo à frente. Então, dessa maneira, trabalhei meu primeiro grupo de 3 pontos altos no marrom, agora uma corrente,
próximo intervalo, 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos e continuamos até o final aqui com esse padrão. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos no último intervalo, faço uma corrente e pulo esses 2 pontos altos e trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Encerro aqui a primeira volta no marrom e ficou dessa maneira aqui, ó. Então, trabalhamos o marrom pegando no laranja e no verde. Agora, é só virar aqui a peça e continuar com o mesmo padrão que nós já estamos trabalhando. Aqui eu vou subir 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos nesse intervalo para construir o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. E depois é só continuar com uma corrente, 3 pontos altos nos intervalos. E vamos fazer 7 voltas aqui com o barbante marrom. Então, eu vou trabalhar as minhas 7 voltas com o marrom e venho mostrando como ficou. Trabalhei as 7 voltas com o marrom claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim que eu completei a 7ª volta, eu cortei a minha linha e por enquanto o meu trabalho está assim. Bem, e agora eu vou trabalhar aqui com a minha sobra em um tom de verde diferente do meu tom de verde inicial aqui da peça. E eu vou amarrar esse verde no mesmo ponto aqui que eu cortei o marrom. Então, eu cortei aqui e amarrei no mesmo local. E nós vamos trabalhar nesse sentido aqui da peça. Então, eu vou trabalhar usando esse marrom e esse verde claro aqui do início. E aqui, olha, nós temos algumas pontas para arrematar. Então, antes da gente começar a trabalhar, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o arremate dessas pontas. Então, aqui, olha, tenho 2 pontas para arrematar, uma do marrom e uma do verde. Então, para não ficar muito amontoado aqui as linhas do arremate, eu vou deixar essa do marrom para arrematar depois e vou mostrar aqui como é que eu faço. Então, para não ficar muito soltas pontas, eu atravesso a agulha aqui pelo meio desse ponto de base e passo a linha pelo meio. Então, passei aqui uma vez, venho nessas 2 linhas do ponto aqui logo à frente, ó, e passo aqui mais uma vez. Não precisa dar nó, é só entrelaçar aqui a linha. Aqui, olha, eu tenho uma outra ponta no verde. Essa ponta, eu vou fazer o seguinte, eu vou atravessar ela aqui no meio do ponto, igual mostrei aqui, só que voltando para cá, olha, vou pegar nesse ponto. Depois de trazer a linha para cá, entrelaçando nos pontos, a gente dobra ela para cá de volta e a hora que vier trabalhando a gente prende. Bem, e agora aqui então é só subir 3 correntes e fazer 2 pontos altos pegando aqui nesse intervalo e aqui vamos prendendo essa linha por baixo, né, a ponta. Então, aqui está o meu bloquinho de 3 pontos altos, agora é só ir fazendo a corrente, 3 pontos altos no intervalo. Aqui, olha, encontrei aquela pontinha que eu atravessei pro lado de cá. Então, aqui, a gente prende, dobra ela, a ponta que está sobrando, voltando nesse sentido para cá, e prende por debaixo desses pontos agora que eu vou trabalhar aqui, os 3 pontos altos. Então, os arremates aqui dessa peça, eu faço todas elas dessa maneira que eu acabei de mostrar essas duas. Depois que eu entrelacei a ponta pelo meio do ponto de base e prendi
por debaixo desse grupo de 3 pontos altos, aqui eu corto bem rente que está arrematado e não desmanche de jeito nenhum. E aqui continuamos com uma corrente e 3 pontos altos no intervalo. E vamos assim até o final aqui dessa volta. Eu vou fazer o meu e venho. Trabalhei com o padrão que orientei. Chegando aqui no final, depois de trabalhar esses últimos 3 pontos altos, nesse intervalo, eu fiz uma corrente e o último ponto alto, pegando aqui bem no cantinho da base aqui. Agora é só virar a peça, subir as 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos nesse intervalo. Uma corrente, continua fazendo os bloquinhos e vamos assim até fazer aqui 7 voltas. Bom, então novamente vou trabalhar 7 voltas com essa cor aqui. Eu vou fazer as minhas 7 voltas e venho para a gente continuar. Trabalhei as 7 voltas com o verde bandeira. Assim que eu completei a 7ª volta, eu cortei o meu barbante e agora eu vou trabalhar a próxima parte usando esse vermelho vivo aqui, olha. Então, eu vou amarrar no local aqui onde eu cortei o verde. Sempre tá seguindo esse padrão, vocês já notaram, né? Sempre amarro a linha para começar a próxima parte no mesmo ponto onde acabei de cortar aqui o barbante. Eu já amarrei o meu vermelho e entrelacei aqui a ponta da linha pelo meio desse ponto de base. Fiz isso com todas as pontas que eu tenho aqui e a primeira volta dessa parte que eu vou iniciar agora, ela vai usar de base esse aqui do verde bandeira, depois esse mais claro que eu fiz aqui no início e por fim o laranja aqui. E o modo de trabalhar continua a mesma coisa, nós vamos subir as 3 correntes e vamos fazer mais 2 pontos altos nesse intervalo que temos logo à frente. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos do vermelho. Agora é só ir caminhando com uma corrente e os 3 pontos altos em cada intervalo de corrente de base. Padrão permanece idêntico. No vermelho, nós também vamos trabalhar 7 voltas, igualzinho já estamos fazendo aqui nessas outras partes. Bem, então é isso. Modo de iniciar e encerrar as voltas é sempre igual também ao que eu já orientei. Então, como não tem nenhum segredo, eu vou trabalhar aqui as minhas 7 voltas no vermelho e venho mostrando como ficou. Trabalhei as 7 voltas com o vermelho, completando a 7ª volta, eu cortei o barbante. Agora, vou trabalhar a próxima parte com o marrom escuro. Então, aqui, olha, eu já amarrei o marrom no mesmo ponto onde eu cortei o vermelho. Então, continuo seguindo o mesmo padrão aqui de amarrar a linha. E agora, eu vou trabalhar 7 voltas com o marrom nessa lateral mais comprida aqui do tapete. E para trabalhar agora essas próximas 7 voltas, eu terei como base o vermelho, o laranja e o marrom claro nessa outra ponta. O modo de iniciar e encerrar as voltas continua tudo igual, então eu vou fazer aqui as minhas 7 voltas e venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei 7 voltas com o marrom, completando a 7ª volta, cortei o barbante. E aqui eu já utilizei as 6 cores de sobras que eu escolhi para essa peça. Então, a partir daqui, vou começar a repetir as cores na mesma sequência, para que elas fiquem intercaladas. E agora, para trabalhar a próxima parte, então, amarrei a linha no mesmo ponto que eu cortei aqui o marrom. E vou trabalhar nessa lateral mais estreita, usando o verde claro. E terei como base o marrom escuro, o marrom claro e o verde escuro.
Eu tenho um detalhe aqui, eu tenho bem pouca linha desse verde claro. Eu acredito que não vou conseguir fazer 7 voltas nessa cor. Então, eu vou trabalhar até onde der a linha e eu venho para a gente continuar. Gente, não deu mesmo para fazer as 7 voltas com o verde claro. Na quinta volta, acabou o barbante. Então, faltam 2 voltas aqui para completar as 7. Eu vou fazer essas últimas 2 voltas usando o laranja, que é a segunda cor da sequência aqui que eu estou trabalhando. Então, amarrei o laranja no mesmo ponto que eu cortei o verde. E vou aqui fazer essas 2 voltas e venho mostrando como ficou. Trabalhei as 2 voltas no laranja e totalizei as 7 voltas aqui nessa lateral. Agora, eu vou trabalhar a próxima parte com o marrom claro. Amarrei no local onde cortei o laranja e vou trabalhar aqui na lateral mais comprida, tendo como base o verde claro, o verde escuro e o vermelho. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Trabalhei 7 voltas com o marrom claro. Completando a 7ª volta, cortei o barbante e em seguida eu amarrei o verde bandeira, no mesmo ponto em que cortei o marrom claro. E agora eu vou trabalhar aqui na lateral mais estreita e terei como base o marrom claro, o vermelho e o marrom escuro. Eu acredito que aqui com o verde bandeira eu também não consiga fazer as 7 voltas, porque eu tenho pouca linha do verde bandeira. Então, eu vou fazer aqui as voltas até onde der a linha e venho mostrando como ficou. Bem, eu consegui fazer 4 voltas com o verde bandeira e acabou o meu barbante. Agora, eu vou completar as 3 voltas que faltam nessa lateral com o vermelho. Então, amarrei o vermelho no mesmo ponto em que cortei o verde. Vou completar aqui essas 3 voltas e venho para a gente continuar. Fiz as 3 voltas no vermelho e esse tamanho que está aqui a peça é um tamanho ideal para tapete de porta. Então, eu vou parar por aqui a construção do corpo e agora nós vamos fazer um acabamento ao redor aqui da peça com o marrom escuro. Bem, então vamos lá fazer o acabamento aqui da nossa peça. Eu vou amarrar o marrom em qualquer canto aqui da minha peça. Então, olha, aqui eu tenho 3 correntes que equivalem um ponto alto. Eu vou atravessar a minha agulha na terceira corrente, que bem no cantinho, e vou prender o meu barbante. E eu vou aproveitar aqui todas as pontas de linha que eu tiver sobrando ainda aqui na peça e vou prender por debaixo desses pontos que eu vou construir agora, que eu vou fazer uma volta só de pontos baixos e vou prender todas as pontas que eu tenho na peça, aqui nas beiradas, embaixo desses pontos. E assim eu já arremato todas nessa volta aqui. Bem, depois de amarrar a linha, faço 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem ao meu primeiro ponto baixo. Então, vou trabalhando assim. Ponto baixo para cada ponto alto. E um ponto baixo nessas correntes. E vamos, então, com esse padrão, até encontrar o próximo canto. Eu vou fazer aqui o meu até chegar lá no canto e venho. Bem, então, eu trabalhei aqui por essa lateral mais estreita, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e cheguei aqui para virar o canto. Então, todas as vezes que nós formos virar os cantos, nós vamos fazer 2 correntes para virar. Depois de fazer as 2 correntes aqui, eu tenho essa lateral onde esses pontos aqui, olha, eles estão deitados. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira todas as vezes que nós encontrarmos esses pontos aqui que estão deitados. Eu vou sempre fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto aqui deitado. Então, olha, 1 e 2. E mais 2 pontos baixos nessa corrente aqui.
Então, eu trabalhei sobre os pontos deitados aqui e agora encontrei os pontos que estão de pé. Então, nos pontos que estão de pé, nós fazemos um ponto baixo na corrente e um ponto baixo para cada ponto alto. É com esse padrão que nós vamos contornar aqui essa volta. Eu vou fazer a minha inteira com essa orientação e venho. Contornei toda a minha peça com a volta de pontos baixos. Aqui, depois de trabalhar esses últimos 2 pontos baixos, eu fiz 2 correntes. Agora, fecho essa volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente que eu fiz aqui para começar. Agora, nós vamos trabalhar a última volta da peça. Então, para começar, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. Então, estou sobre o meu terceiro ponto baixo aqui de base. Aqui, subo 4 correntes. Depois das 4 correntes, volto no mesmo ponto de base e trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto V simples. Nós vamos trabalhar essa volta com pontos V simples. Depois de cada ponto V, eu laço, pulo de base. 1, 2. No terceiro, trabalho outro ponto V, fazendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Fez o V, laça, pula. 1, 2, no terceiro ponto, outro V. Completou o ponto V, laça, pula 1, 2 e faz mais um ponto V. Então, eu vou trabalhar aqui com esse padrão até encontrar o meu próximo canto e venho mostrando como vamos fazer. Trabalhei a lateral mais estreita com os pontos Vs e cheguei aqui naquelas 2 correntes que viram o canto. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essas 2 correntes que viram o canto, vou trabalhar da seguinte maneira. Depois desse ponto V, eu laço, venho naquelas 2 correntes e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente e mais 3 pontos altos aqui nas 2 correntes do canto. Então, os 4 cantos serão virados da maneira como acabei de mostrar aqui. Completou o canto, direto laça, vem na base, pula 1, 2, a partir do terceiro ponto, volta a trabalhar os pontos V simples. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui essa volta. Eu vou completar a minha e venho. Contornei aqui a minha peça com os pontos Vs. Depois de fazer esse último canto, então nós fechamos a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui que fizemos para começar. Agora é só laçar aqui mais uma vez e cortar essa linha e esconder essa pontinha, entrelaçando aqui pelo meio desses pontos. E completamos aqui mais uma peça. E eu aproveitei aqui essas sobras de linhas que estavam paradas ali num canto e fiz esse belo tapete. Eu gostei muito do resultado desse tapete. Quando comecei, não imaginei que fosse ficar tão bonito assim. Eu espero que você também tenha gostado. E se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E, se quiser mais sugestões de passo a passo do meu canal, eu estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.